Oiê, vamos falar um pouquinho sobre como é a primeira sessão de psicoterapia? Bom, numa primeira sessão eu sempre procuro deixar o paciente bem à vontade. Eu me apresento, falo um pouco do meu trabalho, falo da minha abordagem, que é a TCC, a mais famosa cognitivo-comportamental. E aí as pessoas têm a dúvida, eu preciso falar toda a minha vida no primeiro atendimento? Não precisa, né? Nesse primeiro atendimento, a gente vai estar iniciando a construção de um vínculo. Então, eu deixo o meu paciente bem à vontade para contar um pouco da sua história de vida, né? Pois é muito importante eu saber de toda a história de vida do paciente, enfim. E claro que isso não acontece só no primeiro encontro, né? Porque uma história de vida tem muitas coisas, muitos detalhes que às vezes a pessoa não lembra nesse primeiro momento, mas que ao decorrer das sessões vai se lembrando. Então a gente inicia de um modo geral pela história de vida, né? Eu tento conhecer um pouco mais o meu paciente. Depois eu pergunto o porquê que ele procurou a terapia, qual que é a demanda do momento que está deixando ele angustiado, enfim, se já tem algum diagnóstico, se toma alguma medicação, se já fez terapia, né? Eu sempre procuro fazer um arrazoado de todo o histórico de vida do paciente. Tento ser o mais acolhedora possível, né? Para que ele entenda que está num ambiente acolhedor, onde ele vai ser ouvido sem julgamento, sem críticas, né? E a partir do momento que a gente vai se conhecendo, que os atendimentos vão acontecendo, vai se criando um vínculo. E às vezes, lá pela metade do processo terapêutico, o paciente vai trazendo coisas bem lá do início da sua história de vida que no primeiro atendimento não teve coragem de falar, né? Porque teoricamente, no primeiro atendimento, somos duas pessoas estranhas conversando, né? E não é tão fácil para algumas pessoas contar alguns detalhes da sua história de vida no primeiro atendimento. Mas assim, às vezes as pessoas pensam, não vai funcionar comigo a terapia porque eu não consegui falar tal coisa. Não, vai funcionar sim. Cada pessoa tem o seu tempo, né? E o processo terapêutico, como a palavra diz, é um processo. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa funciona de uma forma diferente. Então, assim, a terapia faz bem para todo mundo, e principalmente para as pessoas que têm questões mais enraizadas, né, mais profundas, que estão nos dias de hoje atrapalhando ou de alguma forma travando a sua vida. O autoconhecimento transforma vidas. Se você está com coragem, né, para embarcar nessa aventura, porque para fazer terapia precisa ter muita coragem, né? A gente sempre ouve as pessoas falarem que terapia é coisa de gente fraca, e eu sempre reforço que não. Terapia é algo para pessoas muito corajosas, né? Entrar no nosso mundo interior, nos conhecer, né? Conhecer as nossas qualidades e os nossos defeitos exige muita coragem. Beijo, até o próximo vídeo.